Eu tô com uma amiga, nossa, que me conhece desde que nasceu. E ela é especialista em ortopedia e também pós-graduada em nutrologia. Sayuri, é um prazer enorme te receber. Obrigada, aqui. Paloma, é um prazer também. Eu queria entender melhor, Sayuri, esse trabalho que você faz, que é a questão da medicina integrativa. O que é e como é que funciona? Então, a medicina integrativa, como o próprio nome já diz, ela trabalha a pessoa, né, o paciente, de uma forma integral. Então, a gente não vai se limitar apenas a uma queixa, mas sempre trabalhar o equilíbrio, tanto do corpo como da parte emocional. Então, a gente vai ver, claro, o paciente tem uma queixa, mas a gente sempre vai alinhar, né, essas duas questões, que nós não podemos esquecer que nós nos limitamos apenas a corpo, mas tem todo o equilíbrio emocional que nós precisamos para realmente ter saúde e bem-estar. Então não tem como ser uma consulta rápida, né? Não tem como ser consultinha de 10, 20 minutos, porque tem que ser investigado toda a parte de hábitos alimentares, se a pessoa é sedentária, se faz exercício, né, como que tá de histórico, né, de doenças. Então tem que investigar bastante coisa, qualidade de sono, nível de energia. Então tenho que entender melhor como que tá a rotina da pessoa e onde fazer os ajustes, né? Qual é a principal demanda que você tem no seu consultório, assim? O que as pessoas buscam? Então, eu tô vivendo um momento que eu tô muito feliz, que tem muitas pessoas me procurando para ter mais qualidade de vida, isso é legal, né? Então, claro que tem queixas, muito voltadas para dores na parte da ortopedia, para melhor desempenho esportivo, para a parte estética de emagrecimento, mas tem muitas pessoas já focadas na questão qualidade de vida, em fazer prevenção de doenças e melhorar realmente o bem-estar. Isso é interessante, você tinha comentado comigo a respeito da medicina que está mudando nisso, né? Porque muitas pessoas procuravam um médico quando estava doente, associavam, vou ao médico, associava a doença. E hoje, pelo visto, como você está falando aí... Então, eu acho que tem as duas questões, né? Nós sim vamos ao médico quando temos uma queixa, mas nós podemos também ir para buscar mais saúde, trabalhar a parte preventiva e não chegar ao ponto de ter a doença manifestada em si, né? Então, trabalhar a prevenção de doenças cardiovasculares, prevenção de diabetes, né? E melhorar a qualidade de vida realmente no dia a dia. E o importante dessa linha, né? Então a gente integra um pouco da nutrologia, a ortopedia, que são conhecimentos que eu tenho um pouquinho associado à medicina integrativa. Isso tudo se soma para a gente ter essa visão panorâmica mesmo, como falo, mais abrangente. Então tem outras especialidades também que trabalham junto com você? Eu preciso trabalhar sempre com outros profissionais, principalmente quando se trata em questão da parte emocional, né? Então vou dar um exemplo, uma pessoa que tem problema para dormir, né? Uma pessoa que normalmente vem com queixa de ansiedade, tem pensamento acelerado, né? Então já vem tomando algum remedinho que ajuda a dormir, né? Então essa questão do emocional vai ajudar muito por conta de ela reaprender a respirar, de trabalhar todo esse desacelerar para o sono. Então não se limitar só para a parte de remédio, que na verdade seria interessante estar sendo retirada, mas substituir isso por alguma coisa mais saudável, né? Então tem pessoas que me ajudam nessa questão de respiração. Então tem o professor Eric, que é um professor de yoga que tem ajudado bastante minhas pacientes. Tem a pessoa que faz acupuntura em mim, que é a doutora Ana. Então tem o João Tambor, que trabalha com coaching, né? Então assim, tem várias linhas, várias frentes que trabalham com essa questão do equilíbrio emocional e que para mim faz diferença no resultado do corpo físico. Sayuri, a gente falou sobre a medicina integrativa e sobre a importância do equilíbrio mental. E o corpo? Como é que orientações você pode dar pra gente? Então, só relembrando o que a gente tinha falado, né? Então, a importância do equilíbrio emocional associado com o equilíbrio do corpo. O equilíbrio do corpo, a forma com que a gente trabalha com isso, é dando importância à qualidade da alimentação,
ao equilíbrio através da suplementação, que daí entra a suplementação de vitaminas, equilíbrio hormonal, de minerais, de acordo com a necessidade específica de cada pessoa, né? E estímulo de atividade física. Então, é atividade física, suplementação e alimentação. Com esses 3 pontos, né, a gente consegue trabalhar bastante o equilíbrio do corpo para que o corpo funcione da melhor forma e dê a melhor resposta que a gente quer e precisa. Então, se você pudesse dar algumas dicas aí pro pessoal que está em casa em relação à alimentação. Claro que assim, como você falou, cada caso tem uma orientação, mas assim, no geral, o que a gente poderia estar melhorando em relação à alimentação? Então, em relação à alimentação, a gente segue bastante a linha da alimentação funcional, que é a alimentação anti-inflamatória, e existe assim, os 5 grandes grupos dos alimentos que são inflamatórios e que nós devemos evitar. Que é açúcar, eu acho que isso não é novidade para ninguém, que o açúcar é um grande vilão que faz mal, né? Então, quanto menos, melhor. Leite e derivados, esse grupo também é grupo de alimento inflamatório. O grupo do trigo integral, tudo que é feito com trigo também é inflamatório. Os óleos, né? Os óleos ruins, lembrando que não são todos os óleos que são ruins, mas quais são eles, né? Milho, soja, girassol, canola e margarina. Canola que o pessoal acha que é uma... Não é legal, gente. E que não é canola. E o álcool. Então, são 5 grupos, né? Só lembrando direitinho. Açúcar, leite derivados, trigo, os óleos ruins e álcool. Então, esses 5 grupos de alimentos inflamatórios, eles não necessariamente eles precisam ser abolidos. Nossa, nunca mais vai comer. Não é isso. Mas eles têm que ser reduzidos. Então, entendendo que eles geram processo inflamatório nas nossas células, quanto mais você consome, mais inflamação. Quanto menos você consome, menos inflamação. Então, é assim que eu tento orientar os pacientes. Nada super radical, mas trabalhar uma mudança. E aí, precisa ser feito as trocas, né? E quando você entende o que faz bem e o que faz mal, fica mais fácil fazer escolhas. Até porque você falou do trigo, é uma coisa que um tempo atrás, o trigo integral pode, assim, tipo, era saudável, e no fundo não é bem assim. No fundo, a proteína do glúten, ela é inflamatória, independente dela ser apresentada em forma integral ou não, né? Então, todo alimento integral é o alimento que é menos descascado, então o arroz integral é o arroz que tem um pouco de casca, o trigo integral também, então a propriedade continua, né? Então você tem os malefícios e os benefícios desses alimentos, independente deles serem integrais ou não. No caso do trigo, o malefício vem do glúten, o excesso de glúten que existe no nosso trigo de hoje. Então você tem que realmente reduzir essa ingesta, que vai ter um benefício muito grande. No leite, é bem interessante a gente fazer a diferença entre o desnatado, o sem lactose, né? Esses leites, eles continuam gerando inflamação. Ou seja, né? não é a lactose em si que está dando esse problema, a inflamação. A lactose é o açúcar do leite, né? Isso você sabe muito bem, né? Porque você é intolerante. Mas assim, a lactose é o açúcar do leite. Não é ela que gera o processo inflamatório. Ela pode gerar desconfortos, sim. Mas mesmo a pessoa que não é intolerante, no meu caso eu não tenho intolerância, mas eu tenho sim o processo inflamatório em consequência do consumo de leite e derivados. Então isso tem que ficar muito claro. Então não faz mal só para a pessoa que é intolerante, faz mal para todos nós, gera processo inflamatório. Isso é muito polêmico, gera muita dúvida, mas é realmente a melhor forma de alimentação. E no caso do açúcar? Eu tô perguntando porque é uma dúvida que eu tenho também, né? E com certeza o pessoal de casa também tem. Nenhum é saudável, o tal do açúcar demerara, açúcar... mascavo. Tem de coco agora. Não, o açúcar de coco é legal. Agora sim, o açúcar demerara e o açúcar de coco, o açúcar demerara e o açúcar mascavo, eles entram na mesma pegada do trigo integral. Ele é um açúcar mais integral. É um açúcar menos processado, mas continua sendo açúcar. Como o trigo integral continua sendo trigo, continua tendo glúten. Então, realmente tem que ser reduzido. Agora, as trocas saudáveis no lugar do açúcar,
seria o açúcar de coco. Ele realmente é feito da flor do coco, tem um índice glicêmico bem menor, muito gostoso, não tem sabor residual, né, que a gente chama aquele amargo, não altera o sabor dos alimentos que você enriquece ali. Pode usar o xilitol, pode usar a estévia, realmente são adoçantes saudáveis, né? É muito gostoso, né? Mas... eu acho que é questão de adaptar o paladar. As nossas papilas são muito saturadas, a gente fica muito viciado no açúcar, porque toda criança consome açúcar demais, leite, trigo, os óleos ruins, né? Então é bem importante isso, porque com exceção do álcool, as crianças consomem esses outros 4, tá muito abundante. Cresce assim, né? Exatamente, então já cresce cultivando esse processo inflamatório, né? E é interessante explicar o porquê dessa preocupação com o processo inflamatório, né? Esse processo inflamatório ele vai se acumulando ao longo da vida, né? Começa com a alimentação inflamatória, depois a falta de exercício, as pessoas tendem a ficar mais sedentárias, não é? Sim, com o passar da vida. Exatamente. O estresse, esse trabalho em excesso, essa preocupação em excesso gera processo inflamatório, os desequilíbrios do corpo no geral. E qual é o problema, assim, nesse processo inflamatório? O que pode causar, assim, a longo prazo? Doenças inflamatórias, que na verdade são as grandes doenças que nós não queremos, né? Os grupos de doenças que nós não queremos ter, mas a gente acaba indo em direção a elas por não saber como que elas surgem, né? Então o diabetes é uma doença inflamatória, as doenças cardiovasculares são doenças inflamatórias, o câncer nada mais é do que células inflamatórias, as doenças degenerativas, né, como Alzheimer, são consequências de processos inflamatórios também. Isso aí, doutora, a gente vai ter que entrar só numa pauta. Então isso é bem importante essa questão das doenças inflamatórias. A gente vai ter que trabalhar daqui a pouco uma pauta só sobre isso. Sobre isso. Tá? Eu queria agradecer muito a tua presença. Estou muito feliz de te receber aqui. E já vamos combinar sobre processos inflamatórios para a gente conversar. Sim, com certeza. Tá bom? É um prazer.